Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural, que traz entrevistas e informações sobre produção rural em geral. E o nosso assunto de hoje será o avanço da tecnologia no campo. Vamos conversar com o especialista em tecnologia voltada para a agricultura de precisão, falar das novidades do mercado tecnológico e das maneiras indicadas para a aquisição de maquinários com o objetivo de otimizar a produção em geral. Neste podcast, você terá um panorama completo do que significa investir em equipamentos e maquinários para garantir maior produtividade, aliado a lucros e diminuição de perdas. Vai entender de que forma a modernização hoje é uma importante aliada do produtor rural. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, Tecnologia no Campo, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. O trabalhador no campo sempre teve uma rotina cansativa, com grandes esforços físicos e mentais para obter bons resultados na agricultura. Mas há algum tempo, essa não tem sido mais a realidade no campo de muitos agricultores. Como isso é possível? Através do uso da tecnologia no campo. Um dos assuntos mais em alta no mundo dos agronegócios é a agricultura 4.0, método em que é possível acompanhar em tempo real tudo o que acontece na plantação. O termo refere-se a um conjunto de inovações tecnológicas digitais de alta performance que são conectadas e integradas por meio de softwares, equipamentos e sistemas que otimizam a produção do campo, da escolha da variedade e talhões até o maquinário que será usado para a colheita. Através da agricultura 4.0, surgiu uma nova geração de agricultores que utilizam da tecnologia agrícola a fim de rentabilizar cada vez mais os seus negócios e também oferecer produtos de maior qualidade para os seus clientes. Como um divisor de águas, a tecnologia no campo veio para mudar a forma como o produtor gerencia todos os processos do plantio. O que está ocorrendo é a troca dos métodos antigos, que eram demorados, onerosos, para inovações que trazem agilidade, redução dos custos e maior produtividade. Para que possamos entender um pouco melhor sobre esse assunto, o Paulo Wagner conversou com Ricardo Gonçalves Ferreira, ele que é engenheiro agrônomo e sócio proprietário da empresa Agis Agricultura de Precisão. Em sua conversa com Paulo Wagner, o Ricardo Gonçalves começa falando se realmente a agricultura de precisão garante maior produtividade no campo. Entre as ferramentas tecnológicas está a agricultura de precisão. Isso realmente garante uma maior produtividade? Veja bem, para a gente falar um pouquinho da agricultura de precisão, é importante a gente entender a sua principal função. E o que seria a agricultura de precisão? A agricultura de precisão, ela seria ferramentas e boas práticas agronômicas que melhoram a sua eficiência de algo que você já faz. Sim. Ou seja, ela te inova de uma maneira que você seja mais eficiente. Do trabalho em prestação de serviço da Agis, como exemplo, se você pegar algo que o cliente já faz, que seria um plantio, que seria uma correção de solo, que seria pensando em uma adubação, o que a gente faz em termos simplesmente ter um maior conhecimento daquela área antes do plantio. Olha que interessante. Então, se você tem um diagnóstico de um problema que você tem naquela área antes do plantio, ele não só te garante um aumento produtivo, como uma perca diária, uma perca de produção. Sim. Então, se você consegue diagnosticar o problema antes, você antecipa ele e você tem lucro em vez de perca. Sim. Então, muitas das vezes, a gente chama até, não só de agricultura de precisão, mas tecnologia de informação, que é você ter aquela informação, uma informação correta da sua área produtiva, uma informação correta da sua lavoura, para que ela te dê uma melhor tomada de decisão. Decisão futura. Justamente. Essa tomada de decisão, ela vai depender particularmente de cada cliente, de cada problema que ele tem, que vai ser identificado com essas tecnologias. Então, essas ferramentas, elas possibilitam o agricultor a tomar decisões que vai ajudar ele não só
aumentar a lucratividade. Mas ter menos prejuízo. Justamente. O monitoramento da lavoura nos dias atuais pode ser feito de forma mais precisa. A detecção de possíveis problemas na lavoura de forma precoce realmente pode ser um divisor de águas no resultado final da produção. Ouça o que diz o especialista sobre esse assunto. As plataformas que estão surgindo, tem várias no mercado hoje, que ela possibilita você ter uma informação até em tempos ao vivo, ou seja, tempo real, né? Tempo real da lavoura, te possibilita várias tomadas de decisões assertivas. Acompanha a evolução de que ela está sendo feita, de que forma você precisa fazer melhorias em algumas correções ao longo desse processo. Perfeito, Wagner. E assim, quando você está no campo, às vezes a tomada de decisão, ela tem que ser rápida e assertiva. Sim. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma estação que a gente coloca, a estação climática, que a gente coloca no pulverizador para que o operador ele tenha um indicador chamado ΔT, que já vem descrito em cada produto que ele aplica, que automaticamente ele consegue ter essa informação no trator para ele tomar a decisão se ele aplica ou não. Então, antigamente você precisava de ter vários equipamentos para ver isso. Hoje você consegue ter um resumo que vem na tela. O operador fala, não, vou aplicar agora, não vou aplicar. Sim. Então essa estação no pulverizador dá essa tomada de decisão para ele aplicar naquele momento. Diante de tanta tecnologia que se apresenta dia após dia, algo importante a ser observado pelo produtor rural é a capacidade de funcionários e colaboradores para lidar cada vez mais com a tecnologia mais avançada. Por isso, Ricardo Gonçalves afirma que investir nos funcionários e colaboradores é o primeiro passo para ter sucesso na propriedade rural. Existe várias plataformas que o produtor pode estar se adaptando e se conhecendo essas tecnologias, mas não só isso, o produtor em si, mas se pensar a agricultura como semelhante a uma indústria, a evolução que está indo como uma indústria, pensasse também no operacional. Sim. Então, o operacional da fazenda hoje, ela se encaminha muito parecido com o industrial. Então, ou seja, o cliente ele tem que estar atento nas tecnologias que podem dar um grande resultado para ele, principalmente em lucratividade, quanto também a sua equipe tem que também estar se desenvolvendo constantemente para que ela realmente saiba utilizar essas ferramentas. Capacitação, né? Justamente, a capacitação. Com o advento da tecnologia, houve um aumento significativo na produção. Por isso, vem aquela preocupação com relação à preservação do meio ambiente. Mas o especialista garante que o agro, cada vez mais tecnológico, é compatível com a sustentabilidade. Hoje a gente encontra-se num momento que os agricultores, eles querem sustentabilidade. As empresas querem sustentabilidade. Então, toda essa tecnologia traz para a gente, vamos imaginar o seguinte, se você tem um bem e quer conservar ele, você vai fazer o máximo para que ele tenha uma durabilidade. E assim, hoje o agricultor, hoje as empresas entenderam isso. Então hoje todas as práticas agronômicas de conservação de solo, de planta, junto com essas tecnologias, eu vou falar para você aqui que quase 100% de todos os nossos clientes, eles pensam muito no meio ambiente e fazem muito para que seja conservado. E a utilização desses equipamentos é exatamente para agredir menos o meio ambiente, produzindo talvez até mais do que ele faria antes, né? Justamente, e só o próprio fator dele produzir mais por hectare, cada vez menos você vai precisar de mais terras. Acompanhar o surgimento de novas tecnologias e colocar à disposição de clientes ainda é um desafio para as indústrias do setor. E Ricardo Gonçalves nos fala agora se o Brasil mais importa esses equipamentos ou existem marcas nacionais capazes de suprir essas necessidades do mercado interno. O acesso à tecnologia está igual a todos os países. A infraestrutura de como está essa tecnologia, desde a gente pensar assim, a internet no campo, desde você pegar, vamos dizer assim, o agricultor ter acesso a linhas de créditos, isso não está igual. Mas se você falar assim, hoje o agricultor ele tem o mesmo acesso que um americano em termos de tecnologias, tem a mesma tecnologia.
Estamos avançando junto? Estamos. Mas eu acho que a maior dificuldade ainda é na infraestrutura. Investir em tecnologia requer um aporte financeiro significativo. Por isso, o produtor deve ficar atento para fazer as melhores escolhas, ou seja, investir de acordo com as suas necessidades e objetivos. Desta forma, terá um melhor custo-benefício. Devido assim, hoje a gente tem várias empresas vendendo vários produtos. Então, cada vez mais a gente está passando por um momento onde esses equipamentos têm que conversar entre eles. Vamos imaginar que eu tenho um monitor, que seria basicamente a tela do trator, que ele tem que conversar talvez com o sistema de plantio que ele vai colocar no futuro. E se ele compra, por exemplo, um monitor que não vai fazer essa operação, no futuro ele tem que comprar um outro monitor para fazer ela. Então, ele mapear o crescimento dele dentro dessa tecnologia, é muito importante ele ter um consultor. Vou te dar um exemplo. Dentro da empresa, quando ele vai fazer essa venda, a gente tem 4 modelos, vamos dizer assim, de telas para ser vendida para os clientes, onde cada um tem as suas principais funções. Então, vamos imaginar que existe uma prestação de serviço que chama-se sistema de plantio, onde ele vai fazer o plantio antecipado no computador e ele depois passa essa linha de plantio para a operação que vai fazer no campo. Sim. Se ele está pensando em fazer isso futuramente, ele já tem que comprar um equipamento que vai fazer isso para que não ocorra a frustração. Sim. E aí ele vai ter que comprar um outro monitor, ou seja, uma outra compra. Então, ou seja, ele tem que fazer tudo através de projeto e já pensando nos seus próximos passos. Isso é fundamental para que se tenha o resultado positivo. Ô Ricardo, nós estamos vivendo, e a gente sabe disso, uma das maiores crises hídricas que o nosso país tem passado esse ano de El Niño. A gente sabe das condições climáticas como estão. Uso tecnológico também da irrigação. Literalmente é a salvação da lavoura. O quanto nós evoluímos também nessa questão da irrigação mecanizada, propriamente dita, na lavoura? Bom, a irrigação, ela, ao longo de todos os séculos, ela traz para a gente benefícios, né? Se a gente colocar hoje nos dias atuais, é um sistema caro, tá? Que não é 100% a solução, tá? A gente pensa, vamos imaginar que nós estamos numa região onde existe-se uma alta temperatura, ela tem que ser levada em consideração, o que a gente chama de evapotranspiração, que às vezes você pode salvar a sua lavoura, mas você não vai ter altas produtividades devido a esses fatores climáticos que existem também. Mas ele é uma grande garantia que você possa fazer uma lavoura muito eficiente. É uma tendência aí nas regiões onde chove menos, principalmente pelo o valor agregado que está tendo o produto. Então, cada vez mais um investimento para que você garanta essa produção está vindo para a gente. E a irrigação é consagrado um grande melhoria nesse sistema. Diante de tudo que falamos em nosso bate-papo, o especialista Ricardo Gonçalves afirma que investir em tecnologia no campo vale a pena. Com certeza vale a pena investir em tecnologia. E não só investir em tecnologia, mas investir no campo, investir na agricultura, que ela ainda tem muito para crescer. Sim. E a tecnologia ela vai vir junto através das grandes demandas de produção. E não só a produção, mas a lucratividade disso. E é importante dizer que a nossa região, ela é uma região muito versátil. Nós temos aqui linhas de produção de diversos fatores e de diversas áreas, o que faz também com que o crescimento também das empresas que trabalham com essas tecnologias cada vez chegando muito mais preparadas para absorver esse mercado, né? Sim, com certeza. E a gente tem essa diversificação, a própria agricultura, pecuária, né? Então a gente tem essas ferramentas chegando e abraçando, auxiliando o produtor a um bom crescimento. Nós falamos já, e para a gente finalizar aqui, ao longo dos programas, até para entender um pouquinho melhor, hoje uma propriedade rural, ela não pode mais ser administrada pensando-se em lucratividade como se fazia antigamente. Hoje, uma fazenda é uma empresa, né, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Hoje, devido ao nível tecnológico, ao que você tem que fazer para que ela tenha lucratividade, cada dia ela torna-se uma empresa. E uma empresa muito eficiente. Grande FM Rural, ao lado do produtor. Dentre as inúmeras tecnologias disponíveis para o produtor estão GPS agrícola, robótica na agricultura,
internet das coisas, drones e irrigação automática, por exemplo. Tudo isso melhora a produção e traz uma série de benefícios para o campo. Porém, os custos de aquisição podem ser altos para algumas dessas tecnologias. Mas como aplicar tudo isso à realidade do pequeno produtor? A boa notícia é que, devido à alta procura por esses produtos e serviços, o preço dessas inovações teve redução e as condições de pagamento se tornaram mais flexíveis. O governo federal também criou políticas de incentivo ao acesso de tecnologia para a agricultura, para a produção agrícola. Existem também aplicativos gratuitos que possuem uma linguagem simples e são feitos para facilitar a vida do produtor. Não podemos esquecer dos maquinários agrícolas, colheitadeiras, tratores, pulverizadores, etc., que possuem tecnologia integrada ao seu sistema e que reduz os custos e aumenta o controle sobre todas as etapas do plantio. Portanto, para o pequeno produtor obter acesso à tecnologia do campo, é necessário pesquisar qual das inovações melhor se aplica à sua lavoura e consultar os fornecedores para entender de que forma ocorre a implantação da tecnologia. A tecnologia do campo é um dos principais fatores para o sucesso de um produtor rural. Produtores que ainda têm preconceitos com máquinas, computadores e sistemas automatizados perdem espaço facilmente para competidores. Já se foi a época em que os produtores ficavam à mercê de achismos ou previsões infundadas. Por isso, aliar tecnologia com conhecimento de campo é fundamental para ter sucesso no cultivo em geral. Este foi o nosso podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades aqui. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Na Grande FM.